Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai ver como calcular o ângulo cujos vértices não pertencem à circunferência. Então, acompanhe essa aula que está show de bola, mas não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Fazendo isso, você vai me ajudar a atingir a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Primeiro caso, a gente vai ter quando este ângulo ele é dentro da circunferência, mas não coincide com um ponto central, ou seja, com o centro da circunferência. O que a gente tem nesse caso? Que essa medida aqui do ângulo X, que a gente está vendo aqui, ele é externo a esse triângulo APD. A gente está aqui o ponto O, que seria o ponto central dessa circunferência, e o X seria dentro da circunferência, só que distinto ou diferente desse ponto central. Então, nesse caso, o valor de X vai ser o que? O valor de A mais o valor de B. Então, quando eu somar esses dois ângulos, ele vai dar esse valor de X. A gente lembrando, né, aquela relaçãozinha lá, que no caso, aqui o ponto A, ele é um ponto inscrito na circunferência. E aí a gente lembrou o seguinte, que todo ponto inscrito na circunferência, ele é exatamente igual a metade do ângulo ou do arco correspondente aqui, que parte do ponto central desta circunferência. O que significa, se a gente traçasse uma reta aqui do ponto O até o B e do ponto O até o A, a gente teria esse arco AB. Logo, esse ponto aqui, correspondente ao ângulo A, seria justamente a medida do arco AB dividido por 2. Então, veja que está aqui nessa região aqui. Então, esse arco aqui AB teria um determinado valor. E esse ângulo A seria justamente a metade deste ângulo. O mesmo raciocínio vale para esse ângulo B. A gente teria aqui esse arco aqui, ó, CD. Este arco CD. E aí, imaginando uma reta que partisse aqui do ponto A ao D e do ponto O ao C, a gente teria esse arco aqui C, CD. E o valor de B, que é o ponto inscrito na circunferência, seria justamente o que? A metade do ângulo CD. Para ficar, né, melhor entendido, então para a gente determinar esse valor de X, o que é que a gente tem que saber? É que o valor de X vai ser o que? A medida de A mais a medida de B. A gente não vê aqui na relação que X vai ser igual ao ângulo A mais o ângulo B. E o valor de A é a medida do arco AB dividido por 2. E o valor de B é exatamente a medida do arco CD dividido por 2. Então, para ficar melhor da gente entender, vamos resolver um exercício. A gente tem o seguinte, qual a medida de X indicada na figura? A gente observa que a gente tem esse ponto X, que ele é diferente do ponto central da circunferência. E a gente tem dois arcos, o arco AB e o arco CD. Então, a gente vai ter esta relação, que X, esse valor de X aqui vai ser justamente a metade do arco AB mais a metade do arco CD. Trocando, né, os valores, a gente vai ter... Quanto é a medida do arco AB? Se a gente olhar aqui, o arco AB mede 60 graus. Então, vai ficar 60 dividido por 2. Quanto é o arco CD? O arco CD é 30 graus. Então, vai ficar, substituindo aqui a medida do arco CD por 30, vai ficar 30 sobre 2. Agora, é muito simples. Quanto é 60 dividido por 2? 30. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Então, 30 desta divisão mais 15 dessa vai dar 45 graus. Então, o ângulo aqui X vai ser igual a 45 graus. Então, veja que é bem simples. Quando a gente tiver um ângulo dentro da circunferência e que seja diferente, né, seja diferente do ponto central, é só você tirar, né, a metade dos dois arcos que vai formar esse ângulo e somar. Basicamente, é isto. No segundo caso, a gente vai ter esse ponto P, só que esse ponto aqui, ele é fora da circunferência. Caso a gente tem esse triângulo aqui APC, e o A aqui seria um valor externo a este triângulo. Então, para a gente saber esse valor de A, a gente somaria X mais B. Só que acontece,
A gente está interessado em quem? É justamente descobrir o valor desse ângulo externo, que é x. Então, reorganizando esta relação aqui, a gente vai ter que x vai ser igual a menos b. Então, para a gente determinar o ângulo externo à circunferência, é só fazer a diferença entre o ângulo A menos o ângulo B. E qual seria a medida do ângulo A e o ângulo B? O ângulo A, quem é o arco correspondente? CD. Então, como isso aqui é um ângulo inscrito na circunferência, a gente vai ter que A vai ser a metade do arco CD. E o ângulo B, a gente vai ter que vai ser o quê? Justamente a metade do ângulo AB. Substituindo aqui, a gente vai ter que esse valor de x vai ser igual à medida do arco CD dividido por 2, menos a medida do arco AB dividido por 2. Quero aqui abrir o parêntese. Dependendo da situação, pode ser que a gente inverta esses dois. Mas qual é a dica que você vai fazer? A primeira fração sempre vai corresponder ao arco maior. Olha o tamanho desse arco. E olha o tamanho desse. Quem é o arco maior? CD. Se no caso fosse o contrário, se B e A estivessem nessa posição, então primeiro seria colocar a medida do arco AB menos a medida do arco CD. Então sempre vai ser primeiro o valor do arco maior menos o valor do arco menor. Então, para a gente entender melhor, vamos trabalhar este exemplo. Determine a medida de x indicada na figura. Então veja que x ele é um ponto, né? É um ponto fora da circunferência, é um ângulo fora desta circunferência. Vamos lembrar nossa relação que a gente tem que ter é que a medida de x vai ser a metade do arco AB. Então veja que aqui nesse caso, como AB é o arco maior, ele está aparecendo aqui primeiro. Então para determinar x a gente vai ter a medida do arco AB dividido por 2 menos a medida do arco CD dividido por 2. Agora é só substituir. O arco AB é 130 graus, a gente percebe aqui, ó, arco AB 130 graus. E o CD, este CD aqui, o arco vai ser 50 graus. Então fazendo as divisões, ó, 130 dividido por 2 vai ser igual a 65. 50 dividido por 2 é 25. Então, quanto é 65 menos 25? 40 graus. Esse ângulo aqui que está fora da circunferência, ele vai medir 40 graus. Então, veja que também é bem tranquilo. Quando a gente vai medir qualquer ponto que está fora da circunferência, a gente vai fazer a medida do arco maior dividido por 2 menos a medida do arco menor dividido por 2. Sempre vai ser assim. Terceiro exemplo, para a gente finalizar, pergunta o seguinte: quanto mede o arco CD destacado na figura? Então veja, a gente tem o valor do ângulo que está fora da circunferência, a gente tem o valor do arco maior, o arco AB, e está querendo saber quanto é que mede esse arco CD. Matematicamente, como é que ficaria? A gente tem o valor desse ângulo aqui externo, vai ser justamente a mesma coisa. Aqui só substituir no lugar do x, coloquei o P e o resto continuou. Medida do arco AB dividido por 2 menos a medida do arco CD dividido por 2. Substituindo os valores, a gente sabe que o valor do ângulo P é 18, então eu coloquei aqui o 18 substituindo. A medida do arco AB, a gente sabe que é 92, então está aqui 92. A medida do arco CD é justamente o que a gente quer descobrir, então permanece. Primeira coisa que eu vou fazer. Aqui a gente tem a subtração de frações que tem o mesmo denominador. Então eu vou só juntar isso aqui ficando assim, ó. 18 graus é igual a 92 menos a medida CD dividido por 2. Como aqui é o mesmo denominador, eu coloquei, né, só uma única fração agora com o mesmo denominador, porque aqui não se repete. Então, para mim tirar esses dois aqui de baixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 vezes 18. 2 vezes 18 vai ser igual a 36. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, deixa de existir esse denominador e fica nessa estrutura. Agora, eu vou fazer apenas uma reorganização. Eu vou colocar a medida do arco CD antes da igualdade, então lá vai ficar positivo. Eu vou passar esse 36 para o outro lado da igualdade e vai ficar negativo. Ou seja, vai ficar desse jeito aqui, ó.
Como aqui passou para antes da igualdade, estava negativo, passou a ficar positivo. E aqui, como passou para depois da igualdade, estava positivo, vai passar negativo. A medida do arco CD vai ser igual a 92 menos 36. Logo, a medida do arco CD é 56 graus. Então, a medida deste arco aqui, que está sendo representado por Y, é igual a 56 graus. Então, gente, finaliza aqui esta aula. Veja que é bem tranquilo a gente determinar um ângulo que esteja dentro ou fora da circunferência. Se o ângulo estiver dentro, você soma a metade dos arcos que formam este ângulo. Se você for calcular um ângulo que está fora da circunferência, você vai subtrair a metade dos valores dos arcos que formam este ângulo. Então não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar essa aula nas suas redes sociais. Te agradeço demais a atingir a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.